Era véspera de Natal, e a mesa estava posta como nos velhos tempos. Louça herdada da minha avó, toalha bordada com flores vermelhas já desbotadas pelo tempo, e as taças que minha mãe guardava o ano inteiro só para essa noite. Havia vinho, peru assado, arroz com passas e aquele velho rádio tocando músicas que pareciam forçar uma alegria que ninguém ali sentia de verdade. Eu estava sentada à direita da minha mãe, com o uniforme ainda marcado pela poeira da estrada, minhas botas repousando perto da porta como quem pede licença para ficar. Havia chegado poucas horas antes, sem alarde, após um retorno silencioso de uma missão no exterior, minha última antes de uma dispensa médica. O corpo cansado, os joelhos enfraquecidos por anos de marcha, o ombro lesionado e a alma com rachaduras que nenhuma medalha conseguiria colar. Meus irmãos estavam lá. Um casal de primos que raramente me escrevia também. Todos vestidos como para um comercial de fim de ano. Havia um sorriso ensaiado no rosto de cada um, mas nenhum deles se levantou quando entrei. Nem quando me abaixei para pegar o presente que eu mesma havia enviado pelo correio um mês antes, para minha mãe, com o nome dela bordado num pano que comprei em Istambul durante a última patrulha. Ela abriu o pacote diante de todos, segurou o pano como se fosse uma toalha qualquer, olhou para mim e disse apenas, "Obrigada, vai pro armário", e guardou, como se eu fosse apenas mais uma conhecida distante, e não a filha que mandou dinheiro durante 10 anos, que sustentou aquela casa em silêncio, que não passou um único aniversário longe sem enviar flores ou fazer uma ligação por satélite. Quando o vinho foi servido, minha mãe ergueu a taça. Todos fizeram o mesmo. E então, como se fosse uma saudação natural, ela disse, "Um brinde a quem construiu esta casa com trabalho de verdade, a quem nunca abandonou os seus para seguir caprichos em terra alheia." Houve uma pausa desconfortável. As taças se tocaram, e ninguém me olhou. Eu permaneci imóvel, com a taça ainda em frente aos olhos, tentando entender se aquilo era uma crítica velada ou uma sentença declarada. Então ela completou, sem hesitar, com os olhos fixos nos meus, "Você é um peso. Saia desta casa." O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer explosão que eu já ouvi em combate. Ninguém reagiu. Nenhuma palavra. Nenhum protesto. Nem dos meus irmãos, nem dos primos, nem do namorado da minha irmã, que mal sabia meu nome, mas que comia da comida paga com o dinheiro que eu mandava. Eu encarei minha mãe por alguns segundos, esperando um sorriso, uma risada, qualquer gesto que me dissesse que aquilo era uma brincadeira, um erro, um surto de amargura temporário. Mas ela só voltou a olhar para o prato e pegou o talher como se nada tivesse acontecido, como se eu não estivesse ali, como se eu nunca tivesse estado. Levantei-me devagar. Meu joelho falhou por um segundo e precisei apoiar a mão na mesa. Nenhum deles se mexeu. Peguei meu casaco na cadeira, deixei a taça intacta, sem beber o vinho, e caminhei até o corredor. As luzes piscavam de forma intermitente, e o eco dos talheres batendo nos pratos preenchia o vazio deixado por mim. Antes de sair, passei pelo quarto em que cresci. Estava trancado. Um aviso colado na porta dizia, "Quarto de hóspedes reservado." Meu nome não era mais bem-vindo nem nas paredes que assistiram minha infância. Peguei minha mochila, ainda com a etiqueta da base de onde vim. Pesei o que havia ali dentro. Um uniforme limpo, uma caixa com minha identificação militar, uma carta do comando de dispensa temporária por lesão e uma agenda com endereços que não eram mais úteis. Havia enviado tudo para cá semanas antes. A casa era meu ponto de retorno, meu único lugar seguro, ou assim pensei. Caminhei até o portão e olhei para trás uma única vez. As janelas estavam acesas, mas nenhuma sombra espiava, nenhum rosto preocupado. Apenas a luz, apenas a indiferença. Na esquina, o ar da noite era gelado e úmido. As luzes de Natal das casas vizinhas piscavam como uma zombaria. Um ônibus passava, com o letreiro indicando o trajeto para o interior. O nome da cidade da minha avó piscava como um aceno do destino. Eu não tinha escolha. Peguei meu celular e vi que não havia mensagens. Nenhum "volta aqui", nenhum "me desculpa". Apenas silêncio. Entrei no ônibus sem pensar. Sentei no último banco e deixei a mochila no colo. A cada quilômetro percorrido, a frase dela se repetia na minha mente.
Você é um peso. Saia desta casa. E assim começou minha nova jornada. Não como militar, não como filha, mas como alguém que precisa aprender, pela primeira vez, a voltar sem ter para onde ir. Enquanto o ônibus avançava pela estrada vazia e o barulho do motor misturava-se ao farfalhar do meu casaco contra a mochila, comecei a lembrar dos últimos 10 anos como se alguém estivesse rebobinando um filme em câmera lenta. A cada quilômetro eu via flashes daquilo que deixei para trás. Não apenas em objetos, mas em pedaços de mim mesma. Lembrei da primeira vez que assinei um documento autorizando a transferência direta do meu soldo para a conta da minha mãe. Eu estava em uma base improvisada no Oriente Médio. O sol queimava o asfalto e a areia entrava nos olhos como lâminas invisíveis. A sensação de orgulho que senti naquele dia era real. Eu imaginava que estava garantindo conforto, estabilidade, dignidade para aquela que me havia criado. A cada novo pagamento, mesmo sem receber resposta, eu me dizia que ela sabia que era amor. Nos primeiros anos eu mandava não apenas dinheiro, mas cartões postais. Um de cada país em que eu estivesse. Postais com fotos de cidades antigas, de templos, de desertos e mares que ela provavelmente nunca veria. Escrevia à mão, em letra apertada: Mãe, estou bem, estou com saudade. Logo volto. Comprei uma lembrança para você. Nunca obtive resposta. Às vezes, depois de meses, recebia um e-mail curto. Ok, ou obrigada. Mas eu continuava. Era como se cada transferência fosse um fio me ligando àquela casa. A um certo ponto, percebi que já não ligava mais para comprar lembranças para mim mesma. Cada moeda que sobrava ia para a conta dela. Eu vivia em alojamentos espartanos. Comia o que dava para comer, economizava em telefonemas, tudo para que o dinheiro chegasse inteiro. E cada vez que voltava de licença, encontrava a casa reformada, móveis novos, roupas caras nos armários dela, mas nenhum gesto de reconhecimento. Sempre havia uma desculpa. Foi seu irmão que ajudou. Foi um empréstimo. Foi presente da vizinha. Eu acreditava porque queria acreditar. Na segunda metade desses 10 anos, as coisas mudaram dentro de mim. Eu já não era apenas a filha que enviava dinheiro. Eu era uma mulher em serviço ativo, com cicatrizes que ninguém via. Fui promovida 2 vezes. Recebi medalhas que nunca foram penduradas em parede nenhuma, porque minha mãe não quis que eu levasse nada militar para casa. Não combina com a decoração, ela disse uma vez ao telefone. Eu ficava no alojamento olhando para aquelas medalhas guardadas em caixas, como se fossem segredos feios. Ao mesmo tempo, ela sempre falava que estava apertada, que precisava de ajuda para pagar alguma conta, algum tratamento, algum reparo. E eu mandava, sem pedir detalhes. Cada envio era como assinar um pacto de silêncio. Certa vez, durante uma missão em uma zona de conflito, eu recebi um comunicado urgente. Era um aviso de que a conta conjunta que abri para emergências havia sido zerada. Era uma conta que deveria ficar intacta para mim, caso algo acontecesse. Descobri, depois de insistir, que ela havia usado para ajudar um primo com dívidas. Um primo que nunca me ligou para agradecer. Eu estava cercada de poeira, barulho de helicópteros, cheiro de pólvora, e a única coisa que senti foi um vazio frio no estômago. Não briguei, não reclamei. Continuei mandando. Era como se eu estivesse tentando comprar uma aprovação que nunca vinha. E agora, no banco duro daquele ônibus, tudo voltava como um inventário. Eu lembrava dos aniversários que passei de farda, comendo rações, enquanto mandava flores para ela. Lembrava de ter recebido, no máximo, uma mensagem atrasada. Feliz aniversário, cuida de ti. Lembrava de quando ela disse que não precisava de fotos minhas fardada para pôr na sala. Lembrava de ter enviado um valor grande para consertar o telhado da casa dela, para depois descobrir por uma foto no Facebook que ela tinha feito uma festa de aniversário com um buffet caro para um dos meus irmãos. Era como se meu dinheiro tivesse comprado tudo menos um lugar na mesa. Eu também lembrava de mim mesma nesses anos, da menina que saiu de casa aos 19 anos para o alistamento, que acreditava que servir o país era servir a família, que acreditava que um dia voltaria para uma casa cheia de orgulho, cheia de histórias contadas para sobrinhos e vizinhos. Mas descobri que minha história era contada apenas como nota de rodapé, às vezes como piada. Em uma das últimas licenças, ouvi de relance minha mãe dizer a uma vizinha: ela vive viajando, a vida dela é fácil,
Manda uns trocados e acha que está ajudando. Trocados. Aquilo me atravessou como um estilhaço. Mas eu não disse nada. Apenas saí para correr, fingindo não ter ouvido. No fundo, eu me convencia de que tudo isso era transitório. Que quando eu voltasse para casa definitivamente, as coisas mudariam. Que um jantar de Natal seria o momento de reencontro, não de ruptura. Que eu finalmente seria vista não como um peso, mas como uma filha que sustentou os alicerces da família. Essa esperança era o que me mantinha de pé nas noites longas de patrulha, nas tempestades de areia, nas madrugadas frias em dormitórios improvisados. Eu me agarrava à imagem daquela casa como um farol. Mas quando cheguei, cansada, lesionada, com a mochila e a foto do meu pai no bolso, o farol estava apagado. E minha mãe, diante de todos, me olhou e disse que eu era um peso. Agora, no escuro do ônibus, o cheiro de diesel e tecido gasto preenchendo meu nariz, eu entendia que cada transferência bancária, cada postal, cada lembrança, era uma tentativa de comprar um lugar que nunca existiu. O dinheiro não comprou amor, não comprou respeito, não comprou sequer uma cama decente para quando eu voltasse. E esse pensamento, repetindo-se com o balanço da estrada, não me deixava dormir. Eu olhava pela janela e via as luzes das pequenas cidades passando, uma após a outra, e cada uma parecia levar embora um pedaço do que eu ainda tentava segurar. Eu não sabia o que me esperava na fazenda da minha avó. Mas pela primeira vez em 10 anos, eu não estava levando nada para dar. Eu estava indo apenas com o que restava de mim, e talvez isso fosse o mais difícil de admitir, que depois de uma década inteira de serviço e sacrifício, eu voltava para casa com as mãos vazias e um coração exausto, e mesmo assim ainda procurava um lugar onde caber. As luzes da cidade foram ficando para trás, enquanto o ônibus avançava pela BR, como um fantasma de faróis gastos, atravessando um mapa que eu já não reconhecia como lar. A janela estava gelada, e a paisagem do lado de fora era uma sequência de sombras deformadas por postes intermitentes, campos de cultivo invisíveis no breu, silhuetas de postos de gasolina fechados e silêncios que pareciam durar mais do que a estrada. Eu não sabia ao certo se estava indo embora ou voltando. A verdade é que aquela viagem não era planejada, não era estratégica, não era o retorno de uma missão cumprida. Era um recuo, uma retirada. Uma soldado que havia sido derrotada não em combate, mas em sua própria trincheira doméstica. O banco era desconfortável, mas eu não reclamei. Soldados aprendem a dormir com o mínimo. Comi um pacote de biscoitos que estava na mochila e bebi água morna de uma garrafinha amassada. A mesma mochila que havia levado comigo em missões de selva e desdobramentos de logística, agora estava ali, quase vazia, como um lembrete de tudo que eu já fui e que talvez não fosse mais. Dentro dela, além dos documentos, uma foto do meu pai, a única pessoa que me olhava com orgulho nos olhos. Ele morreu quando eu ainda era aspirante, e foi a última figura da minha infância que jamais duvidou da minha escolha. Eu lembrava da última vez em que estivemos juntos, sentados no banco da varanda, ele dizendo que eu tinha nascido para resistir, que alguns destinos não pedem licença, apenas marcham. A estrada era longa até o interior, até a cidade onde ficava a fazenda da minha avó, um lugar que eu não visitava havia mais de 15 anos. A vida militar não permite muitas pausas, e toda vez que eu planejava ir, algo me impedia. Uma operação, um treinamento, uma fronteira que exigia vigilância. Mas agora, pela primeira vez em uma década, eu não tinha desculpa. Estava licenciada, sem posto, com a perna lesionada, o ombro ainda em fisioterapia e um atestado que dizia inaptidão temporária, como se fosse uma sentença escrita com desprezo. A única coisa que ainda me sustentava era o silêncio. Eu havia aprendido a sobreviver dentro dele. Agora, ele era tudo o que me restava. Pensei em não ir. Pensei em parar no meio da estrada, descer numa cidade qualquer e arrumar um quarto barato, trabalhar num restaurante, recomeçar como alguém sem histórico. Mas algo dentro de mim insistia na fazenda. Era uma lembrança pequena, infantil. Eu, aos 9 anos, correndo entre as galinhas, minha avó me chamando de coragem de bicho bravo. Lembro de sentar no fogão a lenha enquanto ela coava café forte,
e me contava que todas as mulheres da família tinham um espírito de guerra escondido nos ossos. Talvez fosse mentira, talvez fosse poesia, mas naquele momento eu precisava acreditar em alguma coisa que ainda me acolhesse. O motorista anunciou a parada final. Era uma rodoviária de 3 bancos, uma lanchonete fechada e um cachorro dormindo em cima de um jornal velho. Desci com a mochila nas costas e a respiração presa na garganta. O ar era gelado, o céu sem estrelas, e o barulho de grilos parecia o único som disponível no mundo. Não havia táxis, não havia ninguém esperando. Peguei meu celular, mas não havia sinal. Olhei para a placa torta da entrada da cidade e por um segundo quis rir. Bem-vinda de volta, onde você nunca foi notada. Comecei a andar. A fazenda ficava a 5 quilômetros da rodoviária. Conhecia o caminho de memória, mesmo sem ter pisado ali desde a adolescência. Cada curva da estrada de terra era um retorno a algo que eu não sabia se ainda existia. Caminhei devagar, a bota afundando na lama leve, a mochila balançando com um peso simbólico que não era físico. A noite parecia mais escura ali do que em qualquer campo de guerra que já percorri. Não havia luzes de casas vizinhas, não havia postes, apenas o som do meu próprio passo e do mato balançando como se sussurrasse coisas que eu não queria ouvir. Cheguei ao portão um pouco depois das 2 da manhã. A madeira estava carcomida, mas ainda firme. Empurrei devagar. O rangido soou como um alerta dentro do silêncio. Nenhum cachorro latiu. Estranho. Meus olhos buscaram as janelas. Uma estava acesa. Apenas uma. Bati na porta com a palma da mão. 2 vezes. Ouvi passos. O trinco girou. E então ela apareceu. Minha avó. Mais velha do que eu lembrava, mas com o mesmo olhar penetrante. Nenhuma expressão de surpresa. Apenas me encarou como se soubesse que uma hora ou outra isso aconteceria. Eu abri a boca para dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas ela me interrompeu antes, com 5 palavras secas, sem emoção, como se fossem premeditadas há anos. Demorou para cair na real. Naquele instante, não era mais o frio da madrugada, nem a dor da perna, nem a exaustão do corpo que me fizeram vacilar. Era aquilo. Era ouvir da única pessoa que eu ainda pensava que talvez me olhasse com acolhimento, que eu havia sido ingênua, burra ou tola. Que todos ali sabiam que a minha mãe nunca me quis de volta. Que todos ali sabiam que meu dinheiro era bem-vindo, mas minha presença não. E ninguém disse nada. Ela deu meia volta, deixando a porta aberta, como quem diz que entrar ou não era minha escolha. Entrei. O chão rangia. O cheiro de terra e madeira velha me golpeava como memórias. Mas não disse uma palavra. Nem ela. Caminhei até o quartinho do fundo, onde dormiam os empregados da fazenda no tempo em que a terra ainda produzia algo. Era lá que eu sempre dormia nas férias de infância. Abri a porta. Uma cama de solteiro com colchão fino, um cobertor dobrado, um ventilador antigo no chão. Deitei sem tirar as botas. A mochila ainda presa às costas. As lágrimas não vieram. A raiva não apareceu. Apenas o vazio. Pela primeira vez desde que entrei no exército, eu me sentia realmente fora de lugar. Em qualquer guerra, há um pelotão. Aqui, não havia nada. Apenas um eco dentro de mim dizendo: você não tem para onde voltar, porque talvez nunca tenha tido um lugar de onde partiu de verdade. E foi ali, naquele colchão curvo, com o ventilador quebrado e o som dos galos distantes, que comecei a entender que meu exílio não começou naquele Natal. Ele começou muito antes, quando me ensinaram que ser forte era calar, que ajudar era dever e que esperar reconhecimento era fraqueza. Ali, naquela fazenda, percebi que o fardamento mais pesado que eu carregava não estava na mochila, estava na minha pele. O sol ainda não tinha nascido quando acordei no velho quarto dos fundos. A luz pálida que entrava pelas frestas da janela cobria o chão de cimento como um manto sem cor. Não havia travesseiro, apenas o cobertor dobrado que usei como apoio para a cabeça. Durante a noite o frio foi cortante. O colchão fino não isolava nada, e a madeira das paredes estalava como se reclamasse da minha presença. Levantei devagar, o corpo ainda moído do dia anterior, mas havia algo mais difícil de sustentar do que a dor física. O vazio. Aquelas 5 palavras ditas pela minha avó, num tom quase indiferente, se repetiam na minha mente com o mesmo impacto de uma ordem de ataque. Demorou para cair na real. Ela me disse isso com a porta ainda entreaberta,
me olhando como quem vê um animal ferido na beira da estrada. Não havia surpresa em seu olhar. Não havia carinho, nem mesmo frieza. Havia constatação. Como se aquilo fosse o óbvio que só eu ainda não tinha entendido. E, de fato, talvez eu fosse mesmo a última a perceber que a ideia de lar que eu nutria era um castelo de vento sustentado por fardos de esperança. Minha avó, que outrora me chamava de menina brava, que me dava chá de boldo com açúcar queimado e dizia que o mundo não era gentil com mulher teimosa, agora parecia falar comigo como se eu tivesse cometido um erro imperdoável. Acreditar que a guerra lá fora era pior do que o desprezo silencioso dentro de casa. Na cozinha, encontrei a chaleira no fogão a lenha ainda morna. Não havia recado, não havia bilhete, não havia indicação de onde ela estava. Apenas o som distante de uma rádio ligada em volume baixo, vindo da varanda. Caminhei até lá e a encontrei sentada na cadeira de palha, enrolada num xale antigo, olhando para o horizonte com olhos que não procuravam nada. Por um momento, achei que ela não me notaria, mas então falou, sem tirar os olhos da estrada. Eu avisei a sua mãe que você vinha. Ela não respondeu. Só mandou dizer que agora era tarde. Sentei no degrau, de frente para o mato alto que crescia ao redor da cerca de arame. O silêncio se estendeu por minutos, até que ela, com a mesma voz arrastada, completou. Você mandou dinheiro demais e apareceu de menos. Aqui isso tem preço. Eu poderia ter retrucado. Poderia ter contado que apareci pouco porque o mundo lá fora me cobrava caro. Que eu dormia com arma no colo enquanto sustentava a casa dela. Que minhas férias nunca existiram. Que meu joelho estalava porque um dia precisei correr por vidas que nem eram minhas. Mas nada saiu da minha boca. Porque eu percebi, ali, que não importava o que eu dissesse. Aquela narrativa já estava escrita sem mim. Voltei para o quarto, peguei a mochila e tirei o envelope que guardava desde minha despensa. Dentro dele estavam os comprovantes de todas as transferências bancárias dos últimos 10 anos. Eu havia imprimido e organizado em ordem cronológica. Não era por orgulho, era por precaução. Caso um dia eu precisasse provar que estive ali, mesmo sem estar. Olhei para aquelas folhas e senti um misto de vergonha e desespero, porque percebi que estava tentando justificar minha existência com números, como se os extratos substituíssem a ausência, como se os depósitos falassem mais alto do que os abraços que não dei. Era um pensamento cruel. Mas a crueldade ali não vinha de mim. Era uma herança silenciosa de uma família que aprendeu a medir afeto com balança comercial. Ao longo da manhã, minha avó saiu sem dizer onde ia. Fiquei na casa vazia, escutando o ranger das madeiras e o som de galinhas ciscando no terreiro. Abri o armário da sala, na esperança de ver alguma lembrança minha. Uma foto, uma carta antiga, um caderno de infância. Nada. Apenas retratos dos meus primos, da minha mãe ainda jovem, e de uma festa que nunca fui convidada. Eu não aparecia em parede nenhuma, como se minha ausência tivesse sido institucionalizada. Sentei na varanda e olhei para o campo, onde o mato alto balançava com o vento. Senti algo estranho no peito, como se uma parte de mim começasse a morrer ali, aos poucos. Não era tristeza, era o luto por uma vida que eu achei que existia. Uma vida que tinha raiz, que tinha casa, que tinha afeto, mas aquela raiz estava podre, e a casa, embora ainda de pé, não tinha espaço para mim. Pela primeira vez, me vi como realmente era, uma mulher de farda, com cicatrizes invisíveis, tentando voltar para um lar que talvez só existisse na memória de uma criança. Porque aquela mulher adulta que agora olhava para o campo vazio já não pertencia àquele lugar. Na hora do almoço, minha avó voltou com 2 sacolas. Colocou arroz e feijão na panela, como quem segue um protocolo. Não me olhou, não falou nada. Quando serviu os pratos, disse apenas: "A comida tá aí, come se quiser", e voltou para a varanda. Sentei à mesa sozinha, comi em silêncio, e ali, mastigando cada colherada como se fosse um pedaço de vidro, entendi que o exílio não era geográfico. Era emocional. Eu estava no país de onde vim, na casa da mulher que me acolheu na infância, com a língua que sempre falei, mas era como se estivesse no exterior de novo. Só que dessa vez, sem farda, sem missão, sem plano de evacuação. Naquela noite, deitei no colchão duro e não fechei os olhos.
Fiquei encarando o teto de madeira, ouvindo o som dos grilos e da ventania. E só então percebi o que mais doía em mim. Não era o fato de minha mãe ter me expulsado, nem de minha avó ter me tratado como uma inconveniência. Era o fato de, mesmo depois de tudo, uma parte de mim ainda querer voltar, ainda querer ser aceita, ainda sonhar com um lugar onde eu pudesse largar a mochila, pendurar a farda e ouvir alguém dizer: "Você tem um lugar aqui." Mas ninguém disse isso. Nem minha mãe, nem minha avó, e muito menos o silêncio. E foi nesse momento que eu soube. Ou eu aceitaria ser tratada como intrusa até o fim da vida, ou começaria a construir um novo território, onde ninguém precisasse me permitir existir. E embora eu não soubesse ainda como fazer isso, eu sabia que a partir daquele instante era isso que precisava acontecer. Chão de cimento com manchas escuras de umidade, uma janela pequena que rangia com o vento, paredes sem reboco atrás do armário e o cheiro azedo de tempo encerrado. Esse era o lugar onde minha avó decidiu que eu deveria ficar. Não me ofereceu o quarto de hóspedes, nem o antigo quarto que foi meu por 2 verões durante a infância. Em vez disso, apontou com o queixo para o galpão lateral, do lado de fora da casa principal, onde os antigos caseiros dormiam antes da aposentadoria do avô. "Ali tem cama. Se quiser ficar, é ali", ela disse, e voltou a fechar a porta como quem termina um assunto. Havia uma cama de ferro, enferrujada nas bordas, com um colchão que cedia ao centro, formando uma concavidade onde o corpo afundava como numa cova rasa. Um cobertor velho, grosso e pesado como chumbo, repousava sobre a colcha encardida. No canto, uma prateleira de madeira com latas vazias de café e parafusos soltos. Um prego na parede segurava um cabide de arame. Não havia tomada visível. O fio da lâmpada pendia do teto, com a capa plástica rachada. Era ali que eu dormiria. A mulher que havia cruzado oceanos, que tinha condecorações por missões em áreas de conflito, agora era acomodada num quartinho de despejo, como quem guarda algo que não se usa mais, mas ainda não teve coragem de jogar fora. Nos primeiros dias, eu mantive o ritmo militar por instinto. Acordava antes do sol, fazia minha pequena higiene com uma bacia de água e sabão, amarrava o cabelo, dobrava o cobertor e saía para caminhar ao redor da propriedade. Não porque esperava um bom dia, mas porque meu corpo precisava continuar em movimento. Só que mesmo a caminhada era um lembrete cruel. Os portões enferrujados, as cercas caídas, os pés de milho secos, os galinheiros vazios. Tudo ali estava parado no tempo, assim como minha relação com aquela família, congelada num passado que não se atualizava, não importava quanto eu lutasse. Minha avó falava pouco. Quando falava, era em frases curtas, como quem risca uma conta no papel. Você podia ter vindo antes. Sua mãe ficou sozinha com os meninos. Todo mundo seguiu com a vida. E esse todo mundo sempre excluía o meu nome. Era como se minha ausência tivesse sido decretada oficialmente. Eu era a filha fantasma, a neta que sumiu, a parente exótica que mandava dinheiro, mas nunca aparecia em aniversários, batizados ou funerais, como se minha ausência tivesse sido um abandono deliberado e não uma missão obrigatória. Mas ninguém perguntava como era viver em uma base de lona no norte da África. Ninguém perguntava como era enterrar colega de farda com 27 anos. Ninguém queria saber. Às vezes, à noite, eu ouvia minha avó falando ao telefone. Não escutava com atenção. Aprendi a não invadir o espaço dos outros. Mas as frases soltas chegavam até mim como socos abafados. "Ela tá aqui. No quartinho, sim. Veio com aquela cara de derrotada. Disse que machucou o joelho. Deve ter sido correndo de alguma coisa." E risos. Sempre risos. Eu não chorava, porque o choro era coisa que ficou para trás, muito antes da primeira patrulha em solo hostil. Mas dentro de mim, algo rangia como a janela do quartinho. Uma parte que ainda esperava um gesto, um aceno, um mínimo reconhecimento de que eu estava viva, presente, real. Recebi uma ligação do hospital militar da capital. Queriam confirmar minha presença para a reavaliação médica. Disseram que, com os laudos certos, eu podia ser transferida para um cargo administrativo, algo estável, dentro do país. Pela primeira vez em anos, eu não quis aceitar imediatamente, porque não fazia mais sentido servir a uma pátria onde eu não era bem-vinda, nem na casa em que nasci. Pedi um prazo, desliguei o telefone e fiquei ali,
sentada na beirada da cama, encarando minhas botas encardidas de barro da estrada. Eram o único item que ainda parecia digno. Tudo o mais em mim parecia manchado por abandono. Em uma manhã especialmente fria, ouvi minha avó brigando com uma vizinha no portão. Não é visita, não. É minha neta. Aquela que sumiu. Aquela que só lembra da gente no fim do mundo. E de novo, risos abafados. Eu não sabia o que doía mais. O fato de ser tratada como intrusa ou o fato de ela ter razão em partes. Eu sumi, mas não porque quis. Eu sumi porque estava tentando salvar vidas enquanto a minha era esquecida. Peguei minha mochila e espalhei tudo no chão do quartinho, um por um. Os recibos, os cartões postais que nunca enviei, as cartas para minha mãe que voltaram com o selo destinatário ausente, a medalha de mérito por tempo de serviço, o crachá plastificado com minha matrícula funcional e a foto do meu pai. Ela estava desbotada. Dobrei com cuidado e guardei no bolso da calça. Era o único pedaço de passado que ainda me dizia: você importa. O resto era só papel, só peso. Naquela noite, preparei um café forte na velha chaleira que ficava no quartinho e sentei na soleira da porta, olhando o campo vazio. Era uma noite silenciosa, dessas em que o vento carrega lembranças que não pedem permissão. E ali, entre um gole e outro, entendi que aquele quarto era mais do que um lugar físico. Era um símbolo. Era o quarto onde se coloca tudo que já não serve, mas ainda não se teve coragem de jogar fora. O galpão de restos da família. Eu me tornei isso. E naquele instante, decidi que se eu fosse mesmo um fardo, então que ao menos eu fosse um fardo que caminha sozinho, porque peso por peso, prefiro carregar o meu, com honra, do que ser arrastada pelo silêncio dos outros. E foi nesse quarto dos fundos, com cheiro de ferrugem e madeira apodrecida, que eu comecei a construir minha saída. Não a saída da fazenda, mas da ideia de que eu precisava da aprovação deles para existir, porque talvez o problema não fosse eu ser demais para eles, mas sim eles serem de menos para mim. Encontrei a caixa por acaso, escondida no fundo do armário de ferramentas que ficava no barracão ao lado da antiga cocheira. Era uma caixa de papelão comum, daquelas que a gente usa para guardar o que não tem mais serventia, mas não tem coragem de jogar fora. O dia estava cinza, e eu estava ajudando minha avó a empilhar lenha, ou, mais precisamente, tentando encontrar algo para fazer que me fizesse esquecer por algumas horas que o mundo seguia girando sem mim. A caixa estava coberta por um pano velho de algodão encardido e fechada com um barbante frouxo. Não tinha etiqueta, nome, nem data. Mas tinha cheiro de tempo. Aquele cheiro amargo de coisas que ficam esquecidas por tanto tempo que se tornam parte do pó ao redor. Dentro havia retratos. Um álbum com fotos antigas da família. Minha avó ainda nova, com tranças grossas, meu avô em cima do trator, minha mãe adolescente ao lado de um carro velho e 2 garotos sorrindo com uniformes escolares. Nenhuma dessas fotos tinha meu rosto. Até que, no final do álbum, uma carta dobrada em 4, com a tinta levemente apagada nas bordas. Era papel de carta comum, mas a caligrafia eu reconheci de imediato. Era do meu pai. Li com os dedos antes de ler com os olhos. Meus dedos percorriam cada linha como se estivessem tateando a pele de alguém que eu amava e havia perdido. A data no canto superior esquerdo dizia 15 de julho de 2014. 2 meses antes da última vez que falei com ele por telefone, antes do infarto que o levou sem aviso. A carta era endereçada à minha mãe, mas nunca foi enviada. Maria, sei que não adianta brigar mais, mas eu não entendo sua raiva. Não entendo por que você insiste em tratar a Clara como se fosse uma estranha. A menina é soldado, sim, mas é também tua filha. E tudo que ela faz lá fora é por essa casa, por nós. Ela não viaja por capricho. Ela está em missão. É perigoso, é longe, mas é o que ela escolheu. Você diz que ela te abandonou, mas eu vejo diferente. Quem some quando ela liga é você. Quem não responde às mensagens é você. Quem finge que os depósitos caem do céu, como se fosse obrigação, é você. Um dia ela vai perceber, Maria. E quando perceber, não vai mais voltar. Aí sim você vai saber o que é ausência. Não porque ela quis ir embora, mas porque você empurrou ela para longe. As palavras não gritavam. Não havia rancor na letra dele. Apenas lucidez. Uma tristeza quieta. Como quem tenta segurar as bordas da família antes que elas se soltem de vez.
Sentei no chão de terra batida do galpão com a carta sobre as pernas e respirei fundo. Tudo que eu pressentia nos silêncios da minha mãe, nas frases interrompidas da minha avó, nas mensagens vazias dos meus irmãos, estava ali, confirmado. O meu pai sabia. Ele viu e tentou impedir, mas ninguém escutou. Ou pior, ninguém quis escutar. A carta era a peça que faltava no quebra-cabeça. Explicava por que minha mãe nunca leu as cartas que mandei, por que nenhum presente meu era posto à mostra, por que mesmo tendo sustentado aquela casa por uma década, eu era tratada como uma visitante inconveniente. Não era apenas desatenção, era escolha. Uma escolha embebida em ciúmes, em orgulho ferido, em vergonha mal disfarçada, porque para ela, eu ser militar significava uma desobediência, uma afronta ao papel que ela imaginava para mim. Ela queria uma filha que vivesse perto, que dependesse dela, que seguisse o roteiro doméstico. E eu fui embora. Cresci. Me tornei tudo o que ela não conseguiu controlar. E isso para ela era imperdoável. Segurei a carta como se fosse uma oração. Pela primeira vez em semanas, minhas mãos tremiam. Não de raiva, mas de alívio, porque meu pai tinha visto. Ele não havia me deixado sem entender. Ele sabia que eu lutei. E sabia que ela mentia. A carta estava guardada, esquecida, oculta, talvez para que ninguém a encontrasse. Mas ela encontrou a mim, ou eu a ela, no momento exato em que tudo começava a ruir dentro de mim. Levei a carta para o quartinho dos fundos e a coloquei dentro do envelope com meus documentos pessoais. Dobrei com cuidado. Ela não era uma prova para o mundo. Era para mim. Era a única frase que me redimia daquele sentimento de culpa que eu vinha carregando desde o jantar de Natal. Aquela voz interior que dizia, talvez você mereça esse desprezo, calou. Porque a carta dizia o contrário. Você não está louca. Você só foi apagada por quem não soube como lidar com sua luz. No dia seguinte, minha avó entrou no quartinho sem bater. Olhou para mim com olhos cansados. Disse que ia à cidade resolver pendências no cartório. Eu perguntei se queria companhia. Ela respondeu, não precisa. Você não gosta dessas coisas. Aquilo não era uma frase inocente. Era julgamento. Como se eu, por ser militar, fosse incapaz de entender papéis, burocracias, registros. Como se meu cérebro tivesse sido treinado apenas para matar ou obedecer ordens. Eu apenas sorri. E foi naquele sorriso que percebi que algo em mim havia mudado. Eu já não queria mais que eles me vissem. Já não implorava por reconhecimento. A carta do meu pai tinha me dado algo que eles nunca conseguiram. Clareza. Eu não era um erro. Eu não era um peso. Eu era uma mulher que fez tudo o que pôde por uma família que fingiu não ver. E agora que via, com os olhos de quem perdeu um pai e teve a infância roubada por silêncios, não podia mais desver. Naquela noite, fui até a varanda e encarei o céu escuro sobre o campo. Firmei os pés no chão, senti o frio da madrugada subindo pelas canelas e respirei fundo. Eu sabia o que precisava fazer. Sabia que não era mais questão de partir ou ficar. Era de deixar de buscar aprovação onde só havia medo de mim. De sair da narrativa onde sempre fui personagem de apoio na história de pessoas que mal me conheciam. E naquele momento, com o papel do meu pai no bolso e o mundo inteiro diante de mim, eu entendi o que era finalmente começar a ir embora. Não por raiva, mas por fim. O tempo naquela fazenda parecia passar com um tipo de crueldade silenciosa. Cada manhã amanhecia com as mesmas nuvens imóveis no céu e a mesma distância entre minha presença e qualquer reconhecimento. Eu já havia parado de esperar um convite para o café, uma conversa que não soasse como tolerância. Depois da carta do meu pai, algo em mim se firmou com um tipo de clareza que não era raiva, mas decisão. Se não havia espaço para mim ali, eu não ia mais rastejar pelos cantos em silêncio. E foi essa decisão que me levou, numa manhã de quarta-feira, a colocar minha farda dobrada na mochila e caminhar até o quartel da cidade. Era uma instalação pequena, de guarnição limitada, um posto militar como tantos outros nos interiores do país. O tipo de lugar que cuida da logística local, dá suporte a operações regionais, e vez ou outra, acolhe oficiais em trânsito. Quando entrei pelo portão, o sol já estava alto. 2 soldados da guarda ergueram os olhos do jornal, e um deles, ao me ver, ajeitou a postura e disse quase num reflexo, "Bom dia, sargento." A forma como disse aquilo, o título, a precisão, o instinto, foi como um sopro de ar depois de semanas respirando poeira. Apresentei meu nome,
minha matrícula e o motivo da visita. Queria saber se havia possibilidade de voluntariado local, tarefas administrativas, apoio logístico, treinamento de base, qualquer coisa que me permitisse ocupar a mente, mesmo sem estar formalmente em serviço ativo. O comandante estava presente. Um major de meia idade, olhos atentos, olhar direto. Ele me reconheceu assim que me viu, não pessoalmente, mas por reputação. Você é a da missão no Sahel, não é? A mesma que serviu no leste da fronteira. Assenti com um nó na garganta. A sala de comando era simples, com bandeiras nas paredes, uma mesa cheia de papéis e um mural de escala. Ele me convidou a sentar, leu minha ficha em silêncio por alguns minutos e então disse algo que eu não esperava ouvir naquele momento. Sargento Clara, seu histórico fala por si. Aqui ainda é sua casa, se quiser. Aquelas palavras me pararam, não pela formalidade, mas pelo aqui ainda é sua casa. A primeira vez que ouvi isso em muito tempo. Um lugar onde meu nome não era motivo de suspiro, de vergonha ou de piada. Um lugar onde minha função ainda era respeitada, onde eu ainda não era invisível. Ele me ofereceu o posto de apoio à intendência local, como supervisora de rotinas administrativas. Nada pesado, nada que exigisse esforço físico, mas o suficiente para manter a cabeça ativa e o uniforme vivo. Aceitei, sem pensar duas vezes. Nos dias que se seguiram, passei a ir até o quartel todas as manhãs. Pegava a estrada a pé, 3 quilômetros de barro seco e mato alto, com minha mochila nas costas e o corpo erguido. Entrava pelo portão lateral, cumprimentava os soldados e me dirigia à pequena sala de apoio. Preenchia formulários, revisava cadastros, organizava relatórios. Nada que mudasse o mundo, mas cada carimbo, cada pasta preenchida, era um lembrete de que eu ainda servia para algo. Ali, ninguém perguntava por que eu estava de volta. Ninguém me questionava sobre minha mãe, sobre minha avó, sobre a casa de onde fui expulsa. Eles viam minha patente, viam minha postura, e aquilo bastava. Um dia, enquanto organizava armários no almoxarifado, um recruta novato me chamou de Senhora Guerreira. Sorri sem entender. Ele explicou. Meu tio serviu com você. Ele contou que você salvou um pelotão inteiro no Vale Seco. Disse que você enfrentou o comando quando cortaram o suporte aéreo. Disse que você não tremeu. Eu não respondi. Apenas continuei dobrando os uniformes. Como se nada. Mas por dentro, algo finalmente se realinhava. Era estranho como bastava uma pequena fresta de reconhecimento para que tudo fizesse sentido outra vez. No quartel, eu podia respirar. Podia existir. Meu nome de guerra ainda era lembrado. Meus atos ainda contavam. E mais importante, eu não precisava me justificar. Não precisava explicar a ausência em festas de família. Ali, bastava meu histórico. Em certo momento, recebi um convite informal do major para um evento de confraternização entre oficiais da região. Não era grande coisa, apenas um encontro simbólico. Café da manhã com bandeiras, música tocada por soldados e uma cerimônia simples com troca de distintivos. Mas quando ele me entregou o convite, com o brasão oficial no envelope e meu nome grafado com título completo, eu senti que estava voltando a ser vista. No dia do evento, vesti minha farda completa pela primeira vez, desde que havia deixado a base. Limpa, engomada, com a medalha de tempo de serviço no bolso esquerdo, o coturno lustrado, cabelo preso com firmeza. Me olhei no espelho do banheiro do quartel e, por um instante, quase não me reconheci. Não por estranhamento, mas por reencontro. Na cerimônia, não fui homenageada, não fui chamada ao palco, não recebi nenhuma faixa, mas fui cumprimentada por oficiais que conheciam meu nome. Ouvi, bom trabalho, parabéns pela conduta, a tropa sente sua falta. Palavras simples, mas carregadas de algo que nenhuma ceia de Natal me ofereceu. Respeito, consideração, verdade. Depois do evento, sentei sozinha no banco de concreto perto do pavilhão de bandeiras. O vento da tarde trazia o cheiro de terra molhada. Fechei os olhos e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava sentada num lugar que não precisava me tolerar, porque ali eu pertencia, e entendi que, talvez, a ideia de família não esteja nos laços de sangue, mas nos lugares onde não precisamos explicar quem somos. Voltei à fazenda no fim da tarde. Minha avó nem percebeu minha ausência.
A televisão estava ligada, e o som de uma novela antiga preenchia a sala como se cobrisse o silêncio com poeira. Eu não disse nada, nem ela. Caminhei até o quartinho dos fundos e tirei a farda com calma. Guardei com cuidado, mas dessa vez, dobrei como quem guarda algo sagrado, não por nostalgia, mas por honra. E ali, naquele espaço que me haviam destinado como castigo, eu comecei a sentir algo diferente. Uma linha tênue de autonomia surgindo entre a dor e a sobrevivência. Porque agora, pelo menos em algum lugar, meu nome ainda era dito com dignidade. E isso, depois de tudo, era um começo. Foi numa tarde abafada que o golpe final começou a tomar forma. O sol caía devagar atrás das colinas, tingindo de laranja o campo que cercava a fazenda. Eu havia voltado do quartel com as botas sujas de barro seco e uma pasta de couro emprestada pelo major, onde levava alguns documentos que precisava revisar em casa. Sentei na varanda do quartinho dos fundos e comecei a organizar as folhas, mas o que encontrei no meio delas não tinha nada a ver com relatórios militares. Era um envelope pardo, amassado, com meu nome completo escrito em tinta azul, acompanhado de um carimbo oficial do cartório da cidade. Estranhei. Não lembrava de ter sido notificada de nada. Abri com cautela, como quem desmonta uma armadilha, e o que vi ali foi o início de uma revelação que mudaria tudo. Era a cópia de um registro de propriedade. O mesmo imóvel onde minha mãe morava, a casa em que eu cresci e da qual fui expulsa no jantar de Natal. O documento mostrava que metade daquele terreno ainda estava em meu nome. Metade. Um detalhe que ela jamais mencionara, que sempre omitiu com a mesma habilidade com que desviava de perguntas diretas. As anotações mostravam também movimentações financeiras dos últimos anos, hipotecas, empréstimos e até a venda parcial de um pedaço da terra vizinha, tudo assinado por ela, mas sem minha autorização. Aquele papel não era apenas uma escritura, era uma confissão silenciosa. Meu coração batia forte, mas não era de surpresa, era de confirmação. Eu sempre soube, no fundo, que o dinheiro que enviei durante 10 anos não servia apenas para contas da casa. Servia para alimentar um jogo de controle, de aparência, de poder. Agora eu tinha a prova em mãos. Não era mais suspeita. Era fato. Minha mãe não apenas me rejeitou, ela usou minha ausência para enriquecer de um jeito que me apagava do mapa. O dinheiro que eu mandava, acreditando que era cuidado, foi combustível para transações que me transformaram em invisível. Só que ela cometeu um erro, deixou rastros. E agora eu tinha cada um deles. No dia seguinte voltei ao cartório. Entrei com passo firme, ainda mancando por causa do joelho, mas com a cabeça erguida. Pedi mais cópias, pedi certidões, pedi extratos. O escrivão me olhou com respeito quando leu meu nome completo e a patente nos meus documentos. A senhora tem direito a tudo isso, disse. Ele separou papéis, grampeou anexos, carimbou folhas. A cada carimbo, eu sentia como se estivesse recuperando pedaços meus que haviam sido arrancados à força. Saí de lá com uma pasta cheia e uma clareza que jamais tive antes. Na volta para a fazenda, encontrei minha avó na varanda, mexendo num bordado. Ela me olhou de relance e percebeu a pasta. Não perguntou nada, mas sua expressão endureceu, como se já soubesse o que eu havia descoberto. Fui direto para o quarto dos fundos e passei a noite inteira relendo cada página, sublinhando datas, organizando em ordem cronológica. Descobri, por exemplo, que parte do dinheiro que mandei em 2018 foi usado como entrada para comprar um carro em nome de um dos meus irmãos. Descobri que em 2020 minha mãe fez um empréstimo alto, colocando a casa como garantia, sem me avisar. Descobri que meu nome estava lá em todos os documentos, mas nunca fui consultada. Era como se minha existência fosse útil apenas para assinar de longe, sem nunca estar presente. O choque não era apenas financeiro, era moral. Eu tinha sustentado aquela casa, acreditando que cada depósito era amor. Mas amor não se esconde em cartórios, não se disfarça em hipotecas. Amor não apaga a filha do retrato da sala enquanto usa seu nome para reforçar alicerces. E ali, entre aquelas folhas, percebi que eu nunca fui filha para ela. Fui recurso, fui conveniência, fui sombra. E sombras não reclamam. Até agora. Com a pasta pronta, procurei um advogado da cidade. Um homem grisalho, de fala calma, que já havia lidado com casos de disputa familiar por terras.
Contei minha história sem floreios. Mostrei os documentos e ele respirou fundo. Você tem um caso sólido. Tudo foi feito sem o devido consentimento. Legalmente pode reivindicar sua parte, bloquear novos usos da propriedade e até reverter as transações feitas de má-fé. Perguntei se isso seria rápido. Ele balançou a cabeça. Nada é rápido quando envolve família, mas é certeiro. Se você quiser, pode virar o jogo. Saí do escritório com um nó no estômago. Eu não estava buscando vingança, mas também não podia continuar sendo cúmplice do meu próprio apagamento. Lembrei das palavras do meu pai naquela carta que nunca foi enviada. Um dia ela vai perceber, e quando perceber, não vai mais voltar. Pois era isso. Eu tinha percebido, e já não havia volta. Agora, havia apenas consequência. Na semana seguinte, enquanto minha mãe ainda acreditava que eu estava perdida no silêncio do interior, ela recebeu a primeira notificação judicial. Não vi sua reação, mas soube da agitação pela mensagem atravessada de uma prima. O que você fez? Tua mãe está furiosa, dizendo que você quer tirar tudo dela. Não respondi. Não precisava, porque eu não estava tirando nada, apenas devolvendo a verdade ao seu lugar. Naquela noite, sentei na cama do quartinho dos fundos com a pasta aberta sobre os joelhos. Ouvi os grilos, ouvi o vento batendo nas telhas e percebi algo estranho. Eu estava calma. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava me perguntando se merecia amor, se tinha sido justa, se devia ter vindo mais vezes. Eu estava apenas olhando para fatos. E fatos não pedem desculpas. O documento não era só uma escritura, era um espelho. Mostrava a face real da minha mãe, não a mulher que eu tentei agradar com depósitos, mas a mulher que preferiu me usar como escudo financeiro enquanto me expulsava da mesa no Natal. Agora, a máscara havia caído, e por mais doloroso que fosse, eu sabia que a partir dali, cada passo que eu desse não seria mais no escuro. Eu finalmente via, e ao ver, eu não podia mais fingir. O processo judicial havia sido iniciado, mas ninguém na família ousava falar comigo diretamente. As mensagens chegavam sempre por terceiros, recados mal formulados, meias palavras carregadas de rancor e medo. Minha mãe, que tantas vezes me tratou como invisível, agora pronunciava meu nome em voz alta. Não por afeto, mas por fúria. Ela quer tirar o que é meu. Ela não tem gratidão. Ela esqueceu de onde veio. Eu escutava tudo como ecos distantes, como se fossem vozes que vinham de um país onde eu não vivia mais. O silêncio dentro de mim era maior que qualquer acusação. E foi nesse silêncio que decidi fazer algo que até então parecia impossível: celebrar uma ceia de Natal sozinha, do meu jeito, no lugar que restava para mim. Não foi na casa principal, nem na sala iluminada onde outrora se reuniam em torno de uma mesa, que eu mesma ajudara a manter de pé. Foi no quartinho dos fundos, aquele que outrora cheirava a ferrugem e abandono, mas que eu havia pouco a pouco transformado em território. Limpei as paredes, arrumei o colchão, comprei uma toalha simples na feira da cidade e improvisei uma mesa com 2 caixas de madeira cobertas por tecido. Em cima, coloquei um prato branco, uma taça de vidro que trouxe do quartel e um pequeno arranjo feito de galhos secos. Não era luxo, não era festa, mas era meu. E esse detalhe, por menor que parecesse, era uma vitória. Enquanto no casarão provavelmente se repetiam os rituais que me excluíram, eu acendi uma vela e me servi de arroz, feijão e um pedaço de carne assada que havia comprado na venda do seu Arlindo. Não precisei de peru, nem de sobremesas elaboradas. Cada colherada era uma afirmação. Eu existo, eu tenho lugar. Mesmo que não haja ninguém ao meu lado, mesmo que não haja risos ou brindes, eu me sento à mesa porque conquistei esse direito com cada passo dado, cada farda vestida, cada noite de vigília em desertos e florestas. Eu, sozinha, tinha o peso de uma tropa inteira. E pela primeira vez, não era o peso de ser descartada, era o peso de ter resistido. Bebi um gole de vinho barato comprado no mercado da cidade vizinha. O gosto era áspero, mas queimava na boca como lembrança de batalhas vencidas. Olhei para a taça e imaginei meu pai ali, sentado à minha frente. Lembrei da carta que nunca foi enviada, das palavras que me sustentaram nos dias em que eu quis acreditar que era louca por sentir o desprezo que sentia. Um dia ela vai perceber. Pois é, pai. Pensei em silêncio. Eu percebi. E por isso,
Hoje, estou aqui, erguendo essa taça, não para quem me nega, mas para quem acreditou, para quem me viu, para quem me ensinou que dignidade não se pede emprestada. Ela se conquista, e ninguém tira. A ceia solitária foi interrompida por um barulho distante, fogos de artifício, risadas abafadas pelo vento que vinha do casarão. Minha mãe devia estar cercada de sobrinhos, primos e vizinhos, repetindo histórias que a colocavam como matriarca invencível. Talvez até tivesse inventado uma versão na qual eu era a vilã, a filha ingrata que escolheu a farda em vez da família. Eu não precisava ouvir para saber. Mas ao invés de me consumir, aquilo apenas reforçou a diferença entre nós. Ela tinha plateia, eu tinha verdade. E às vezes, a verdade basta. Terminei de comer e permaneci sentada, olhando para a vela acesa. Não chorei, não pedi nada em oração. Apenas deixei que o silêncio preenchesse o espaço como um aliado. Naquele instante, percebi que eu não precisava mais lutar para ser aceita. Eu já havia conquistado o que importava. A certeza de que minha vida não dependia de uma cadeira reservada na mesa de ninguém. Eu podia criar minha própria mesa, minha própria ceia, meu próprio brinde. E se a ausência deles parecia um vazio, naquele momento ela se transformava em espaço. Espaço para respirar, para existir, para planejar. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui até o quartel. Ainda estava com o uniforme civil, mas levei a pasta de documentos comigo. O major me viu entrar e sorriu. Não imaginei que viria tão cedo depois da noite de ontem. Respondi apenas com um aceno. Ele não perguntou mais nada. Talvez soubesse que o Natal, para alguns, não é celebração, mas sobrevivência. Passei o dia inteiro revisando planilhas, carimbando papéis, limpando arquivos. Quando voltei para a fazenda, minha avó estava sentada na varanda, olhos semicerrados. E então, passou bem a noite? Perguntou sem emoção. Respondi apenas, sim, e entrei no quartinho sem olhar para trás. Naquela noite, antes de dormir, repeti o gesto de sentar-me à mesa improvisada. Mas dessa vez não havia comida, nem vela, apenas a taça vazia. Coloquei a mão sobre ela e entendi que o ritual não era sobre comer, mas sobre afirmar que, mesmo no espaço mais esquecido, eu podia transformar humilhação em dignidade. A ceia sem lugar, no fundo, era meu ato de resistência. Porque quando eles me expulsaram, acharam que haviam definido meu fim. Mas o que não sabiam é que, ao me negar um espaço, me ensinaram a construir o meu próprio. E nessa construção, descobri algo que eles jamais terão: liberdade. O processo corria, as notificações se acumulavam, e as vozes da minha família ecoavam pelas frestas da cidade como sussurros de vento sujo. Não me procuravam para conversar de frente, apenas para lançar acusações através de terceiros, como se o contato direto fosse um fardo pesado demais. Minha mãe dizia por aí que eu era a filha que queria destruir a própria família. Meus irmãos repetiam como papagaios, embora soubessem exatamente quantos depósitos eu havia feito para que a vida deles tivesse mais conforto. Mas eu não respondi. Não publiquei nada. Não bati na porta deles exigindo explicações. Eu apenas continuei no meu silêncio, porque aprendi cedo, no quartel e na vida, que existem batalhas que se vencem não pela força do grito, mas pela disciplina do silêncio. Foi justamente no silêncio que recebi uma notícia inesperada. A decisão liminar havia sido favorável a mim. O juiz reconheceu meu direito de coproprietária e suspendeu qualquer movimentação que minha mãe tentasse fazer com a casa. Uma vitória fria, burocrática, sem fogos de artifício. Mas em meu íntimo, senti como se tivesse recuperado mais do que paredes e telhas. Senti que, pela primeira vez, minha presença estava registrada em um lugar que não podia ser negado. No papel carimbado do tribunal, eu existia. Eu não era sombra, não era fardo, não era peso. Eu era dona do que ajudei a sustentar. E isso, por si só, era um fim e um começo. Levei a decisão para o quartel, não porque precisasse de aprovação, mas porque era o único espaço onde eu ainda me sentia inteira. O major leu, me parabenizou e disse: "Agora é você quem escolhe o que fazer com isso." Eu sabia. Eu poderia exigir metade da casa, expulsar minha mãe, forçá-la a encarar a mesma expulsão que me impôs. Poderia transformar a dor em vingança direta, concreta, esmagadora. Mas eu não quis, porque cada vez que eu pensava nessa cena, o sabor era amargo.
Eu não queria me sentar à mesa dos algozes. Eu queria outra mesa, em outro lugar. Eu queria o recomeço, não a repetição. Foi quando recebi uma ligação de Dorvalina, uma antiga companheira de farda que havia se aposentado alguns anos antes. Ela morava em uma cidade litorânea, longe das brigas da minha família, e trabalhava em uma associação de veteranos. Aqui tem espaço para você, Clara, ela disse. É simples, não tem luxo, mas tem paz. E a gente precisa de gente como você para coordenar os programas. Paz. A palavra ecoou em mim como uma prece. Não pensei 2 vezes. Aceitei. Nos dias seguintes, comecei a organizar minha partida. Dobrei minhas roupas poucas vezes usadas. Coloquei as medalhas no fundo da mochila, junto com a carta do meu pai, e fechei o envelope com a decisão judicial. Não que eu fosse usá-la imediatamente, mas porque queria guardar como um marco. Um lembrete de que eu tinha vencido a batalha mais íntima, a de existir, mesmo quando tentaram me apagar. Avisei minha avó de que iria embora. Ela não respondeu. Apenas deu de ombros, como quem se livra de algo que já não sabia onde colocar. E eu não insisti, porque não precisava mais. No dia da partida, passei pela frente da casa principal uma última vez. As janelas estavam abertas, e ouvi risos. Talvez meus irmãos estivessem ali. Talvez minha mãe tivesse arrumado outro jantar, como se nada tivesse acontecido. Por um instante, pensei em entrar, em falar alto, em jogar na mesa cada recibo, cada documento, cada prova. Mas não o fiz, porque percebi que eles jamais escutariam. E não havia motivo para oferecer minhas palavras a ouvidos que sempre preferiram o som da própria versão. Continuei caminhando. O portão rangeu quando o empurrei, e esse som foi o meu brinde final àquela casa. Um brinde ao término de um ciclo. Na rodoviária, o ônibus noturno estava prestes a sair. O mesmo tipo de ônibus que me trouxe até ali semanas antes, com assentos desconfortáveis e cheiro de diesel impregnado. Mas desta vez, o destino era diferente. Não era exílio, era escolha. Subi os degraus, sentei perto da janela e encostei a mochila no colo. Quando o motor roncou, senti algo se desprender dentro de mim, como se finalmente as correntes invisíveis que me prendiam àquele lugar tivessem sido cortadas. A viagem foi longa. Cruzei cidades, campos, serras, até que o cheiro do mar começou a invadir o ar pela fresta da janela. O amanhecer me encontrou olhando para a linha azul do horizonte, e pela primeira vez em anos, senti que o futuro não era um peso. Era uma promessa. Desci do ônibus com a mochila nas costas e encontrei Dorvalina me esperando. Ela abriu os braços e eu, ainda que rígida, permiti o abraço. Não era apenas calor humano, era pertencimento. Naquela nova cidade, ocupei um pequeno apartamento alugado pela Associação de Veteranos. 2 peças simples, paredes brancas, uma varanda estreita de onde eu via o mar. Arrumei a mesa com a toalha que comprei na feira e coloquei sobre ela a taça que usei na ceia solitária. Mas dessa vez, não estava vazia. Coloquei flores dentro dela. Flores simples, compradas na banca da esquina. E ali, diante da janela aberta e da brisa salgada, eu entendi que finalmente tinha criado meu lugar. Não era herança, não era obrigação, não era tolerância. Era meu, construído com silêncio, cicatrizes e decisão. As palavras que eu poderia ter gritado, acusações, perguntas, exigências, permaneceram guardadas. Eu não precisei dizê-las, porque o verdadeiro peso delas já havia sido sentido pelo simples fato de eu ter partido sem olhar para trás. Essa foi a resposta mais alta que eu poderia dar. Não o barulho da vingança, mas a firmeza da ausência. No fundo, eu sabia que em cada Natal futuro, minha mãe lembraria da cadeira vazia, e essa ausência seria mais eloquente do que qualquer discurso. Assim, encerrei um ciclo e comecei outro. Não mais a filha rejeitada, não mais a soldado apagada, não mais a mulher confinada no quartinho dos fundos. Eu era apenas eu, Clara, com meu nome de guerra ainda vivo, com a carta do meu pai como guia e com o mar diante de mim como promessa. E pela primeira vez em muito tempo, não pedi licença para existir. Eu apenas existi.